atravessou minha seara e foi uma revoada, e foi uma revoada, e foi uma revoada de alegria. Meu passarinho, segue teu rumo, vai e frequenta as esferas que te esperam. Uma noite teu sonho atravessou minha seara e foi uma revoada, foi uma revoada, e foi uma revoada de alegria. Agora chegou o momento da tua energia, buscar outras vibrações, outros horizontes. Estende tuas asas, estende tuas asas, estende tuas asas pelos azuis que te aguardam, pelos azuis que te aguardam, pelos azuis que te aguardam. Estende tuas asas, estende tuas asas, estende tuas asas pelos azuis que te aguardam, pelos azuis que te aguardam, pelos azuis que te aguardam. Vai, vai, O amor, quando chega, a gente o segue e vai até a terra do nunca. E se for preciso, outros mundos a gente concebe. A gente consegue transmudar tormento em contentamento, porque só sentindo o amor a gente entende que pode ser livre ao amor obedecendo. Quero meu olhar se encontrando com tuas pupilas faceiras que conformam dores em delicadezas, luz tão poderosa onde havia trevas. Sou meu Senhor e habito o imenso pasmo das mais altas eras dos delírios absurdos. O amor para mim é sempre potente, aniquilando prepotências e fragilidades. Sou pequeno, mas o amor me eleva aos Andes, onde sou Condor e Castro Alves. É sempre o amor que me faz abrir as asas. Boa noite, meu povo querido, aqui do Poesia na Boca da Noite. Mais um episódio, né? Na verdade, o derradeiro episódio dessa temporada do Poesia na Boca da Noite, a 5ª temporada. E hoje nós vamos contar com a presença de 2 poetas brasileiros de grande valor, a poeta baiana Ilza Carla Reis e o poeta mato-grossense Aclise de Matos. Então vai ser uma noite muito legal, como sempre tem sido, né? E eu quero dizer para vocês que o projeto Poesia na Boca da Noite, este projeto, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia,
Paulo Gustavo Bahia, PGBA, foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. É isso. Pois bem, nós começamos aqui ouvindo uma canção chamada Pelos Azuis que Te Aguardam, que é uma música de Tadeu Matias, grande cantor e compositor paraibano, sobre um poema meu. Então, uma parceria nossa, que faz parte do seu recém-lançado EP, Se Não Tocar Baião é Fake News. Então, anota aí, Tadeu Matias com o EP Se Não Tocar Baião é Fake News. Recomendo a todos vocês que entrem lá no Spotify, ou qualquer outro streamer que vocês preferirem, e acompanhe esse trabalho maravilhoso do Tadeu Matias, que é um cantor e compositor paraibano, que durante muito tempo trabalhou com a Elba Ramalho. A Elba Ramalho gravou 12 canções do Tadeu Matias. Ele é o segundo compositor mais gravado por Elba Ramalho. O primeiro é Nando Cordel, o segundo é o Tadeu Matias. Então é um artista maravilhoso e eu recomendo com ênfase. Se no São João de vocês não tiver Tadeu Matias, então esse São João vai ser fake news. Então vamos lá curtir o trabalho do Tadeu Matias, tá certo? Em seguida eu fiz a leitura de um poema chamado Amor Luminoso, que é um poema do meu livro Garatujas Selvagens. Eu sempre leio de outros poetas, mas hoje, para encerrar essa temporada, eu resolvi ler um poema meu, depois dessa canção bonita, parceria minha com o Tadeu Matias. Como já havia falado antes, 2 poetas brasileiros aqui conosco, uma poeta baiana e um poeta matogrossense. Nós começamos sempre com as poetas, com as mulheres. Então, são 3 momentos aqui. O primeiro momento com a Ilza Carla Reis. Ficamos aqui uns 20 minutos conversando sobre a poesia dela e ela dizendo seus poemas também. Um segundo momento com o nosso poeta, o nome dele é bem incomum, né? Que é o Aclise de Matos. E um terceiro momento com os 2 aqui, entendeu? Então, vamos chamar a Ilza Carla Reis, que chegou aí. Boa noite, Ilza Carla Reis. Mas antes de chamar a Ilza Carla Reis, eu vou fazer a leitura de um poema da sua autoria, chamado Desmundo. Vejo uma tempestade de ventos vindo na direção do mundo, carente da compaixão que desabitou as almas humanas. Vejo os semelhantes avessos apoiados nas extremidades tortas das cordas do cotidiano que balançam para derrubar. Sem ter onde apegar-se, a desumanidade tonteia e ainda tateia até se encontrar. Ilza Carla Reis, que eu vou convidar agora aqui para bater um papo com a gente. Ela está entrando aí. Oba! Deixa eu Olá, virar a Ilza câmera Carla. aqui. Isso. Finalmente, hein? Boa Boa noite. noite. Tudo Finalmente, tranquilo? finalmente. Graças a Deus. Depois da tempestade, o sol Sempre. volta a nascer, a brilhar, Pois né? é. Sempre. Que Pois, alegria, viu? Ter meus versos na sua voz. É uma honra muito grande. a satisfação é toda nossa. E aí, como é que está aí em Euclides da Cunha, não é isso? Tá frio, chovendo, tô aqui agasalhada. Não é por beleza, não, é por necessidade mesmo. Tá friozinho aqui no sertão, graças a Deus. A gente chegou no período de chuva, preparando pro forró, com um friozinho bom. Aqui em Jequié, que é uma cidade, a cidade mais quente da Bahia, né? Tá Tá frio, frio, imagina. aqui tá frio. Pois bem, aqui tá Imagine. frio. É. Pois bem, antes da gente continuar nosso bate-papo, eu vou fazer a leitura aqui da sua biografia, uma mini biografia que você mandou para mim. Ilza Carla Reis é mãe e sertaneja baiana. De Euclides da Cunha mesmo? Daqui do Cumbe. Do Cumbe, pois bem.
É professora, escritora e doutoranda em crítica cultural. Integra os coletivos Confraria Poética Feminina, Bahia, que considera o útero de sua poesia, e Mulherio das Letras, pelos quais publicou em diversas coletâneas. Tem textos publicados no portal Oxe, portal de literatura baiana contemporânea, e nas revistas digitais Diversos Afins, Litera Livre e Inversos. Em 2020, durante a pandemia, idealizou e coordenou o projeto Literatura na Palma da Mão, compartilhando texto de escritoras contemporâneas, escritoras e escritores, né, que tem uma barrazinha ali, Isso. escritores e escritoras contemporâneos diariamente pelo WhatsApp. Seu poema Sertão de Dentro foi premiado no concurso nacional A Poesia em Cada Ser em 2020. Publicou seu primeiro livro, Poemeadura, em 2018 pela editora Mondrongo, do Gustavo Felicíssimo, aqui da Isso. Bahia. Em 2021, lançou seu segundo livro, solo de poemas, No Meio do Caminho. Um projeto em parceria com outras 32 autoras de diversas regiões do país, integrantes do Mulherio das Letras Nacional. Isso aí é um pouco da Ilza Carla Reis. Isso. Eu li um poema seu aqui, estou vendo aqui no Kindle, chamado Desmundo, né? E, Sim. me faz refletir muito sobre a nossa situação do Sim. ser humano, né? Enquanto, enquanto Aqui, você lia, eu pensava justamente nessas guerras que a gente está vendo, que nunca terminam, mas em alguns momentos, infelizmente, se agravam, né? esse é um dos, né? Um dos momentos assim que deixa a gente muito para baixo, muito triste. Eu, pelo menos, fico muito abalado, me abalo facilmente com as coisas e com esse tipo de coisa mais ainda. Mas a gente tem que tocar o barco para frente, né? Eu lhe pergunto, como foi que surgiu a poesia em sua vida? Como foi que você, pela primeira vez, sentiu a poesia na sua vida? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, quando você se entendeu como poeta? Pois bem. Eu preciso falar de você, né? Primeiro que você participou do projeto Literatura na Palma da Mão durante a pandemia e gentilmente, como sempre, quando a gente convida, você está disposto a colaborar, gravou vídeos, nossos participantes conheceram a sua poesia, foi uma experiência excelente. A poesia também entrou na minha vida pelo contato que eu tive quando estava na universidade, quando você também aqui esteve, né? A convite do professor na época, professor Adriano Eisen, que trouxe vários poetas, entre eles você, a gente teve a alegria de conhecê-lo. Em que ano Porque, foi? Em que ano foi, hein? Tem tempo. tem tempo, quase 20 anos isso, lá vai assim, uns 18 anos por Por aí, aí. faz bastante tempo. É. Então temos essa parceria, posso dizer assim, há bastante tempo. Eu tenho vários livros seus aqui, desses encontros, sempre que você lançava um livro e eu estava ali, eu tinha a oportunidade de adquirir. Mas, assim, eu preciso falar um pouco da minha vida na infância, que não Claro. era cercada de livros. Eu acho tão lindo quando eu escuto, por exemplo, a Maria Valéria Rezende falar que a vida, ela lia e escrevia era algo natural, como beber água, tomar banho, comer feijão com arroz. Porque ela nasceu numa família cercada de livros, com uma biblioteca em casa, então, por isso ela nem queria ser escritora, porque para ela escrever não era algo grandioso, era tão natural. Para mim, não. Para mim, isso era muito estranho. Eu não tinha, primeiro, morando, claro, numa cidade pequena. Minha mãe, uma mulher muito forte, mas que mal tinha conseguido fazer até a terceira série. Meu pai não tinha frequentado escola. Então, não se tinha consciência que os livros tinham esse poder tão grande de transformar as nossas vidas. A gente mal conseguia comprar um par de sapatos e uma muda de roupa, como se diz, para os filhos, que éramos 4, né, numa família humilde. Então, na escola, infelizmente também naquele tempo, os livros não eram nos apresentados como hoje. A gente fazia aquelas leituras básicas do livro didático, só depois é que eu pude conhecer, de fato, alguns livros, mas na universidade, sim, fazendo letras aqui na UNEB, aí a minha vida se transformou. Eu fui apresentada aos livros de um modo que jamais me tornei a mesma. Mas a escrita que me acompanhava, escrever era algo que me acompanhava a vida toda. Eu
Eu gostava de escrever, mas não reconhecia nisso o sentido, o valor, né? A escrita durante a graduação também não era muito comum, porque eu lia tantos poetas e eu lia tantos escritores e escritoras que eu não me achava capaz de escrever também. E como não via aqui essa representatividade, eu não conhecia escritores de perto, eu achava que isso não era palpável. Depois, com contato com poetas como você, como o próprio Adriano Eisen, outras poetas que eu fui conhecendo, é que eu comecei a visualizar que aquilo também era possível para mim. Eu sentia a necessidade de escrever, então me via possível, né? Aí, em 2015, eu digo que o marco é a entrada na confraria poética feminina, que eu chamo o útero da minha poesia. Porque o acolhimento entre mulheres, mesmo pelo WhatsApp, muitas eu só conheci pessoalmente depois, e algumas que integram a confraria hoje eu nem conheço pessoalmente, inclusive, esse contato é mais mesmo via as redes sociais. Quando eu ingressei na confraria, eu senti que eu poderia escrever, vendo outras mulheres também escrevendo, publicando. Foi aí que eu tive contato com o Felicíssimo, com a editora Mondrongo, mandei os meus manuscritos e que foram aceitos e publicados, enfim, todo esse processo. Só aí que eu comecei a me entender poeta. Mas não foi algo muito fácil de eu chegar, eu era chamada nas escolas, eu participava de eventos e me falar poeta não era algo tão simples, talvez por essa falta mesmo de representatividade, que só veio bem depois. Muito bem. E aí começou a publicar em antologias, até chegar o momento que você conhece o Felicíssimo em 2018 e publica o Poemeadura, né? E que certamente alguns poemas dessas antologias fazem parte do livro também. Sim, exatamente. As antologias da confraria, nós temos muitas, desde 2015 a gente publica muitas vezes 2 livros por ano, e outras antologias também que eu participei. Quer escolher um poema de um primeiro momento assim que você acha significativo para você ler para a gente, por favor? Sim, farei isso. Quando eu lancei Poemeadura, inclusive escolhi esse nome porque é uma espécie de neologismo para dizer dessa semeadura da poesia na minha vida e também do que eu escrevo. E a primeira parte do livro são todos metalinguísticos, né, falam da própria poesia. E um deles que eu escolhi para ler nesse primeiro momento é Porto Seguro, que fala justamente do que é a poesia para mim. A poesia me acolhe, a poesia me abraça. E depois de um dia de lida, ela me põe no colo e me coloca para dormir. Livre dos pesadelos lá de fora, sua música me aquece do frio do egoísmo estampado na face dos homens ilhotados. Sem ela já não mais respiraria. Sufocada, agonizaria ante as cruzes pesadas da minha rotina diária. Os laços que nos unem correm nas veias das letras dispostas nas telas e nos papéis de rascunho. A poesia é minha mãe, minha irmã e minha filha. Já não sou órfã, tenho-a por mim. É o que está neste livro aqui, Eusa Poemeadura. Carla Reis, poeta baiana, de Euclides da Cunha. Sertaneja do Cumbi, Euclides da Cunha, que tem também a história do nome, o primeiro nome Cumbi, né, que é bastante significativo. Que é um nome bem mais bonito, né? Eu Normalmente esses nomes são mais bonitos, né? Sim, eu É, acho Cumbi muito mais bonito. Por isso que a gente tem retomado essa identidade também. o Gilberto Gil, quando foi para Rondônia, descobriu que o nome antes era Guaporé. Aí ele disse o seguinte: com a mudança, perdeu-se muito de poesia. Aí depois ele faz uma música, né? Vamos fugir. Aí tem Guaporé, Guaporé, que é lá a cidade de Porto Velho, em Rondônia. Legal, muito bom. Aí você falou, né? O Cumbi, né? Que é um nome bem mais poético, né? Bem mais. Mas me diga, e esse livro que você mostrou é o seu primeiro livro, né? Esse é o primeiro. É publicado pela Mondrongo. Isso. Ficou linda a capa que eles fizeram. Ficou bonito. O Gustavo Felicíssimo tem feito um bom trabalho. Sim. Há já algum tempo, né? A editora dele se consolidou. É um trabalho árduo. Não é fácil ser editor no Brasil, independente, né? E ainda mais editor que privilegia e publica poesia, que é que pouco se vende, né? A verdade é essa, né?
Como diria o Francisco Carvalho, que já partiu para a imensidão, grande poeta cearense, a poesia é uma ribalta entregue às moscas. Mas alguns, Exatamente. alguns poetas, como a Mariana Iannelli, o Ricardo Silvestrini, dizem que não, que sempre em algum lugar vai ter alguém que vai ler o poema e vai ter um estalo, e isso já é já justifica a publicação de um livro. Sempre, Eu, sempre haverá. é, Quando você me fez o convite, eu estou bastante enferrujada, eu diria, né? Durante a pandemia fizemos muitas lives, participei de muitos eventos assim remotamente e que foram importantes, porque, claro, considerando a minha distância geográfica dos grandes centros, onde acontecem os grandes eventos literários, a internet sempre ajudou muito a aproximar, a diminuir essas distâncias e me possibilitou participar de eventos e de momentos muito ricos em literatura. Mas depois, com a vida e a lida, a gente acaba não tendo tanto tempo para estar nas redes. Mas, de fato, a poesia, ela luta, ela persiste nesse sentido, porque os grandes eventos literários ainda dão mais espaço a outros gêneros e a poesia sempre lutando, mas sempre ali presente, importante, né? não só Presente. os eventos literários, como as grandes premiações também. Por exemplo, o prêmio Sesc, né, de literatura, privilegia o conto e romance. Não tem a categoria poesia. O prêmio do Estado de São Paulo, a mesma coisa, é só para romance e conto, entendeu? Acho que só para romance, nem sei se tem conto. Então tem esse problema aí, né? De privilegiar, se dar-se mais evidência à prosa, sobretudo a prosa, né? Mas vamos. Exato. Aqui no Poesia na Boca da Noite é o contrário, aqui é poesia. Aqui é Portanto, poesia. um poema para a gente aí, pode ser do primeiro, do segundo livro, fica ao seu critério. Eu vou ler mais um do primeiro livro. Pronto. Esse que você leu no começo, eu tinha escolhido aqui do segundo, mas tem um outro separado. Esse aqui é um xodó. Eu gosto muito desse poema, foi um dos primeiros que eu escrevi, acho que eu fiz ainda em 2015. E muitos que eu fiz naquela época não prestam muito, não, mas esse eu considero que presta um pouquinho. Estou entendendo. E também porque é muito querido pelos leitores, é sempre um poema lido, bastante lido e comentado em vários momentos, que se chama Avesso das Coisas. O universo quer voltar ao princípio, porque tudo está demasiadamente duro, demasiadamente perverso. A borboleta deseja voltar ao casulo, porque lá ela se sente protegida da excessiva dureza da vida, da descomedida perversidade dos homens. A criança chora com saudade do ventre materno, onde ela era livre, onde o cordão umbilical era laço que unia. Aqui fora, a criança chora e reclama a ausência infligida pela pressa das horas do tempo que nunca sobra. É preciso colocar de novo as coisas no prumo. Vai, criança. Não dá mais para voltar para o ventre. Então segue em frente e desavessa ao mundo. Belo poema. Eu gosto dele. Ilza Carla Reis. Vamos repetir o nome do primeiro livro, por gentileza. Poema é dura. É sempre um trocadilho. As pessoas às vezes têm dificuldade de falar. Mas é esse neologismo da poesia com semeadura, né? Poema, semeadura. Na live anterior, que estava combinado para você participar e você não pôde, porque você tem 3 filhos e o seu filho caçula estava com problema de saúde, não é isso? Tá melhor, o filho? Melhor, graças a Deus. Coisa boa. Foram quase 7 dias de muita labuta com essas viroses e sem comer. Ele tem 3 anos, então é uma criança ainda pequena que exige cuidados, mas tá bem, tá? Já tá sapeca, o que é maravilhoso. Já é mais de meio caminho andado para os pais estarem bem, né? O filho estando bem, né? Sim. Pois bem, aí eu li um poema seu na live anterior, na abertura, chamado Respiro, um poema que eu acho muito bonito. Sim. Que bom. Que legal. E agora eu já quero pedir para você entrar no segundo livro e escolher um poema para a gente. Vamos lá. Esse segundo livro é especial também. Aí eu peço, porque por gentileza, que você mostre a capa para a gente, por favor. Ah, sim. Deixa eu tirar aqui as marcações. Ele está cheio de marcação. Não quero atrapalhar isso. No meio do caminho, poesia. Certo.
esse aqui, eu pensei bastante, esse livro. Eu acho que eu pensei tanto que quase enlouqueci. Primeiro título, e um dia eu estava assim, nas madrugadas, a gente, poeta nas madrugadas pensa muito, né? Eu lembrei de Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, e eu sempre li esse poema de Drummond, pensando nessa pedra como algo positivo também, né? Como algo necessário na nossa vida, para nos despertar. E aí, então, eu vislumbrei que o título do livro pudesse dialogar com esse poema de Drummond, por isso, no meio do caminho, poesia. Porque a poesia pode ser uma pedra que incomoda, mas também aquela pedra que, num tropeço, nos desperta, nos acorda, né, nos alerta. E aí, nele, eu reuni a intenção, porque foi feito entre 2021 e 2022, era reunir pequenos poemas que eu produzia, que circulavam nas redes. E aí, então, contou com a ajuda de duas poetas queridas, Andréa Mascarenhas e Clarissa Macedo, que fizeram prefácio e pós-fácio, leram o livro, me ajudaram muito. E eu vou ler dois, porque eles são muito pequenos. E um Tranquilo. diz assim: guardei num livro uma dezena de versos que encontrei perdidos no sótão das minhas vivências. Um dia, então, chamaram-me poeta. Você perguntou, quando eu me reconheci poeta, eu comecei a escrever muito sobre as minhas vivências, e nesse livro eu trago algumas fotografias, ele tem imagens que dialogam com essa escrita, fotografias amadoras mesmo, que eu tirei, ou que algumas pessoas me mandaram, e aí coloquei no poema. A outra que eu escolhi já é uma que fala muito desse lugar de mulher. E é um poema pequeno, mas que convida uma reflexão, né? Ainda hoje a gente precisa falar disso. Que é intitulado Coisa de Mulher? Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher? Mas o que é mesmo coisa de mulher? Quem primeiro disse o que é coisa de mulher? Fica a reflexão, porque as perguntas movem o mundo. E tem- a- não é fácil para as mulheres, né? Aqui no Ocidente. Você imagine em algumas regiões do Oriente, do Oriente Pois é. Médio, o Irã, por exemplo, né? Esse país que o Israel entrou em guerra com ele, que a gente fica assim. Israel, boa parte da população do planeta está com Israel atravessado, né? Mas o Irã não é coisa que presta também, não, porque Não. como eles tratam as mulheres lá, é uma coisa assim que mulher não vale nada, né? Não pode ter, não tem direito a absolutamente nada, nem de botar o nariz do lado de fora. Nem Então, como é de que. colocar. Já pensou? E é aqui que nós A temos gente, os problemas, a né? Por gente isso. pensa, Zé Inácio, assim, eu sou jovem, né? Relativamente jovem, já uma É, senhora mãe, mas sou jovem, e eu colhi os frutos de luta de muitas mulheres que me antecederam. E a gente às vezes pode esquecer do quanto que foi sofrido, né? Para essas mulheres conquistarem tanta coisa. E a gente pensa que o que está posto, está posto, o que está estabelecido, o que está conquistado, mas não é assim. A gente tem visto muitos retrocessos. Países, inclusive, em que mulheres tinham conquistado direitos e os perderam. Nos Estados Unidos, a gente tem visto um retrocesso enorme também em relação a muitos deles, até aqui no Brasil. aqui aconteceu isso, Então, né? Isso aqui. bem recente, Uhum. no Então, governo federal anterior, entendeu? a gente não pode deixar de falar disso. E a poesia é essa ferramenta muito potente para a gente refletir Aí sim, sobre tudo isso. a poesia é uma arma no sentido que faz acender dentro de cada pessoa, né? Essa consciência, esse entendimento dos seus direitos, dos seus deveres, né? A arte tem esse poder. Exato. Isso é maravilhoso. Ó, para a gente encerrar esse primeiro momento, esse nosso bate-papo aqui, que eu vou chamar o nosso colega, eu vou pedir para você dizer mais um poema e depois, por gentileza, dar uma saidinha e acompanhar a gente, que eu vou chamar o nosso colega, Muito a bem. Crise. Eu vou então fazer o seguinte: eu vou ler o poema que você na biografia apresentou aí, que foi premiado,
Por quê? Não porque ele foi premiado, mas porque ele é muito especial, já que fala dessa sertaneja que se descobriu nos últimos anos também, que trouxe para a poesia um pouco dessa identidade, da minha ancestralidade, das mulheres que me antecederam, minha mãe, minhas avós. E aí, nesse poema, eu também faço uma homenagem a essas mulheres. E aí é o poema Sertão de Dentro. Eu sou de dentro para fora. Quem olha para o meu sertão vasto, avista-me cá dentro. As gentes do meu interior têm um brilho alaranjado nos olhos tão intenso e tão bonito quanto o pôr do sol daqui. No meu interior, as horas pisam leve, feito o pouso da borboleta na flor do mandacaru, extraindo seu néctar, sem seus espinhos ferir. As abundâncias do meu interior resvalam nas desnecessidades das tralhas que há junto nas caixas de concreto que se quer construir. Os dias quentes e as noites silenciosas do meu sertão vasto compõem cantigas que embalam minhas infâncias. A asa branca convida o umbuzeiro para uma dança. Nas ruas ressoam as cantigas das brincadeiras das crianças. Eu sou de dentro para fora. Embora despida de folhas, minhas raízes não morrem. Nelas reexistem muitas. Aquela que me pariu e as que antes dela me gestaram. Eu sou de dentro para fora, não o contrário. Beleza de poema de Ilza Carla Reis, Obrigada. contemplando a sua ancestralidade sertânica, o tal do ser. Isso. Muito obrigado. E daqui a pouco a gente volta, viu? Acompanhe o nosso Sim, colega. Aí, estarei para aqui. sair, você aperta no xizinho ou sai do Instagram e volta depois. Eu não sei como é, não. Aí é com Tá bom, você. pode Muito deixar. grato, viu? Obrigada, Até Inácio. já. Até. Oba! Ilza Carla Reis, poeta maravilhosa, sou muito gentil. Antes de chamar o nosso companheiro Aclise de Matos, lá de Cuiabá, do Mato Grosso, eu vou fazer uma saudação às pessoas que estão aqui conosco. A poeta Jovina de Souza, Salvador, grande poeta. A Morena Rafaela Rodrigues, o Roque Gonçalves, Lima Trindade, meu amigo, grande escritor baiano de Brasília e dos Brasis, a Irene, o Firmino Silva, a Cristina Leilani, lá de Vitória da Conquista, poeta, o Luciano Lima, quem mais? Vamos ver aqui. A Maria Luísa Pedrosa, o Alexandre Guilherme, Juliano, poeta, a Marta Galrão, poeta querida lá de Salvador, já participou aqui do Poesia da Boca da Noite conosco, a Thaís Nascimento, o Jonas de Carvalho, cantor e compositor de Lafayette Coutinho, meu parceiro, grande abraço, o Michel Lima, o Severino dos Drinks, o Lielson Melo, Antônia Torreão Herrera, poeta querida, minha professora, e grande poeta que já participou também aqui do Poesia na Boca da Noite. Linda Sólia, minha mulher. Quem mais? O Rubênio Marcelo, que é um poeta também do Mato Grosso. O Vicente Formili, acho que é isso. O Alan Dias. Enfim, a Pedrita do Rádio. É isso, acho que é. Pedrita do Rádio. Sejam todos e todas muito bem-vindos. E olha, entrou o pessoal do fã-clube do Zé Ramalho, a Alba Sampaio, artista plástica aqui da Bahia, da cidade de Brejões, da Casa Amarela, onde recentemente fizemos um evento muito bonito, que estava, Antônia Torreão Herrera estava lá com a gente. Enfim, todos e todas sejam muito bem-vindos. E agora, antes de chamar a Aclise de Matos, eu vou fazer a leitura de um poema de sua autoria, chamado No Papo. E é uma homenagem que ele faz ao grande poeta Manuel Bandeira. E o Aclise de Matos diz assim: o papo dos sapos na beira do pântano celebra essa lua que branca flutua no véu da lagoa debaixo das patas. No céu
pirilampos. Que palco esse pântano! Remexe em seus fachos e a lua debaixo, com rabiscos de luzes, mais linda flutua que a lua de fato. É tão baixa a altura, tão chã poesia, que a língua dos sapos se estica e captura e retira do campo essa luz, pirilampo. Não vaga mais lume, não luz neste campo. O verso foi língua, agora é só trampo. Que imagem projeta um canto sem canto? Fugaz aventura, aqui jaz pirilampo. Sonhar que algum sapo enxerga seu rapto, olhar o seu rabo, não é para o sapo. E assim se deslinda o lume que finda, fugaz fogo fato, poema de fato. Já foi ou não foi? Já foi? Tá no papo. A Clise de Matos, que eu vou chamar agora para bater um papo com a gente. Pronto. Juliano Moreno foi quem indicou a Clise para mim. Olá, Clise, tem duas setinhas apontando uma para a outra aí, você clicando nelas, você vai aparecer. Opa, boa noite. Boa noite, estão ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Satisfação ter você com a gente aqui, viu? Igualmente, é um prazer enorme, muito bom estar falando com vocês. Ouvir poesia, falar poesia é sempre uma grande experiência, né? Eu estou meio fantasmagórico, tenho uma luz aqui brilhante. Estão vendo bem também? Tranquilo aí? O som Tem está uma certa luminosidade, mas a gente está lhe vendo, sim, está tudo bem. chegando. Mentes brilhantes. Pois é. Olha, antes da gente continuar a nossa conversa, eu vou fazer a leitura da biografia, da mini biografia que você mandou para mim, tá certo? Ok. A Clise de Matos é natural de Cuiabá, Mato Grosso, onde vive. Procede? Uhum. Sim. É professor da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT, mestre pela USP e doutor pela UFMG. Atua em oficinas de processos de criação em poesias e narrativas. Foi o primeiro diretor eleito da Faculdade de Comunicação e Artes, de 2016 a 2020. É escritor e poeta com diversos livros publicados. Assalto à Mão Amada, Poemas, 1985. O Saxofonista, Contos, 1986-2018. Papel Picado, Poemas, 1987. Natal Tropical, Infantil, 1990. Quem muito olha a lua fica louco. Disse eu sei, viu? Poema 2000. Isso disse eu sei, é eu dizendo que entendi o título. O título do livro é Quem muito olha a lua fica louco. Poemas de 2000. Festa, Poemas 2012, da editora Carline e Caniato. Sabe a Poca? É isso? Isso. Sabe a Poca. Canção do Exílio sem sair de casa. Aí usa Carla Reis. Sabe a Poca, Infanto Juvenil de 2018, da editora Carline e Caniato. Motosblim, a incrível enfermaria de bicicletas, Infanto Juvenil de 2019, da editora Entre Linhas. Compor Poemas 2020, editora Carline e Caniato. Além de participações em coletâneas e revistas. É membro do grupo de pesquisa Viva Poesia e da rede de pesquisadores Multimundos. Ocupa a cadeira número 3 da Academia Mato Grossense de Letras. Isso é um pouco do Aclise de Matos. É a primeira pessoa que eu conheço com esse nome, Aclise. Meu avô tinha esse mesmo nome. Ele era para se chamar Aquiles, mas tinha o outro priminho que era levado, Aquiles. Aí a minha bisavó, a mãe dele, mudou para Aclise. E eu fui o primeiro neto, né? Então fiquei com o nome dele. Meu pai chama-se Gabriel
e aí ele me colocou o nome do meu avô, Aclise. Era o único Aclise que eu conhecia também. Meu filho mais velho recebe o nome do meu avô e o meu filho mais novo tem o seu nome, Gabriel. Que Isso mesmo, Gabriel. Meu irmão também, Gabriel Francisco. é um nome que eu gosto muito, Gabriel. Um nome bonito, sonoro. Sim, muito forte. Saudade do meu pai. É. Esse, Então, Zé, esses entes queridos vão nos acompanhar sempre. É uma coisa. Que coisa boa, né? sim, A Clísia de sim. Matos, me diga aí, por gentileza, como foi que você percebeu o fenômeno poético, sentiu a poesia nos primeiros momentos? E a segunda pergunta é: quando foi que você se entendeu poeta? Então, a minha mãe é de Minas Gerais, ela cantava, e o meu pai gostava muito de ler, era o único da família que não tocava música. Então ele tinha uma mágoa de não tocar música, botou os filhinhos todos para estudar cavaquinho, violão. Ou E seja, você aí toca um instrumento, né? eu toco, fiz faculdade de música, violão também, toquei violão. Hoje eu só arranho, né? Mas quando estava morando no Rio, eu morei 14 anos lá no Rio, eu tocava em barzinho, teatro, esse tipo de coisa, né? Poxa, Eu costumo brincar que eu sou um poeta que caiu do céu da música, porque eu amava a música. E aí comecei a fazer letras para música. E as pessoas gostavam, eu tinha uma facilidade para fazer letra para música, né? Assim, então eu meio que escrevia poesia para fazer música. Meu pai era fã de Vinícius de Moraes. Aí eu comecei logo gostando de Gil. O Noel Rosa, para você ter ideia, Zé maravilhoso. Inácio, maravilhoso. Eu morei no Rio de Janeiro, queria morar na Vila Isabel, na rua que o Noel tinha morado. O tamanho da minha fissuração pelo Noel Rosa, né? E é uma figura maravilhosa, morreu jovem, 26 para 27 anos, tem mais de 1000 músicas. Então eu acho que a poesia veio para mim assim como música, como canção. Você falou aí que é ótimo ter um poema musical. Os poemas têm muita musicalidade, né? Tem ritmo, rimas, métrica, né? O Manuel Bandeira, que é um grande poeta, ele fazia versos livres, né? Mas o verso livre dele eram versos com muitas métricas. Ele tinha lá os ritmos todos, né? Ritmos. Sim, Então, como ninguém ele entendia demais. Lembro que nossa, ele escreveu o entendia Itinerário de Basaga, demais. né? Aquele ensaio maravilhoso, onde ele dá conta Sim, disso, né? E ele fez um tratado de diversificação, né? sim, eu fui banca de uma tese aqui que uma das nossas alunas, Jaqueline, ela pesquisou como é que ele bebeu de fontes trovadorescas, medievais, hispânicas, árabes, lá para fazer rondós, baladas, né? E ela levantou todos os poemas que ele tinha feito que tivesse algum nome que remetesse para a música. Nossa, é um trabalho lindíssimo. Que coisa boa. E aí, quando foi que você publicou o primeiro livro e como foi esse processo? E o livro de poesia, como nós estamos aqui com poesia, É, você começou com a não, poesia? a maioria dos meus livros foram livros. Eu comecei, aqui tinha dois poetas maravilhosos, intensivistas, eram os poetas assim, era o Benedito Santana Silva Freire, Vladimir Dias Pino. Eles foram os precursores. O próprio Vladimir participou do poema Processo, toda aquela Eu tenho um livro do Vladimir. revolução Eu tenho um visual. livro do Vladimir. Genial. E eu era criança, eu via eles fazendo, ele chamava cadernos, que eram, na verdade, biombos, né? Folhetinhos, assim. E eu via aquilo e falava, nossa, que coisa maravilhosa, eu posso desenhar o poema também. Então eu gostava do aspecto musical, sonoro do poema e gostava desse aspecto visual. E o meu irmão desenhava, então a gente fazia os poemas visuais, assim, e fazia esses folhetozinhos que saía, como eu já tocava em barzinho, e eu saía vendendo, eu não tinha CD para vender, mas eu tinha os poemas para vender.
E aí, então, começou assim, tendo uma arte que eu falava nos barzinhos, entre uma música e outra, a gente emendava poema, né? Eu acho muito legal falar poesia em show de música. O poema é a raiz, a semente, como diz Ilza Carla, né? É, o, o fazer poético é a semente de todas as artes, música, teatro, cinema, quadrinhos, todas as artes bebem dessa poeticidade, esse ato criativo. Então, para mim, foi aí que eu estava entendendo que poesia era algo que as pessoas gostavam também, viu, Zé Inácio? As pessoas gostavam e aí acabou. E eu era meio revolucionário, assim. A minha avó tinha o grupo das amigas, elas liam Castro Alves, um poeta, Camões, e aí eu ia de Augusto dos Anjos, né? Falava aqueles poemas, né? Ei, ninguém assistiu ao Escabrosos, formidável enterro da tua última quimera. somente a A ingratidão, ingratidão essa da pantera. pantera foi sua companheira inseparável. Eu tenho um poema, esse livro, Compor, são poemas que eu faço para homenagear outros poetas. Tem Um um para poema Augusto no palco dos é Anjos aí, assim. quer dizer pra gente? Tem um poema que eu fiz sobre a pantera, né? Eu Ah, acho que aqui chama A Leitura. Eu misturo tudo. Tem um conto do Balzac que ele fala sobre a pantera também. Eu misturo literatura, Jorge Luiz Borges, né? Ele tem o livro O Ouro dos Tigres, Louro de los Tigres, é fantástico. Então o poema se chama A Leitura. Como Balzac e Augusto, eu tive uma pantera, dessas que no deserto roçam nossa perna, dessas que em noite fria acendem meu cigarro. Aqui, tome um fósforo, acenda o teu cigarro, né? Ou no quintal rói ossos sob uma lanterna. Conto que em Buenos Aires, Jorge Luiz Borges guarda em apartamentos tigres e jaguares. Eu aqui mesmo estou na Cuiabá dos bares. Cuiabá tem barzinho com música. É muito quente. Eu costumo dizer que Cuiabá é a Bahia sem mar. O calor, a música é muito presente. Eu aqui mesmo estou na Cuiabá dos bares. Onças já tive, ou quase, que elas me tiveram. Essa de ter felinas ilusões em casa, casa com a vergonha pública da infâmia. Todos os meus poemas ela lê primeiro, logo espedaça e nada sobra por inteiro. Acham que a chamo? Não, ela é que vem sozinha. Como fantasma Augusto a chama em gratidão, ela de passo adentro as portas da cozinha e salta nos meus versos, olhos em clarão. É para Pantera, do Jorge Luiz Borges, do Balzac e do Augusto dos Anjos. que beleza de poema. Muito, muito bom. Muito bom esse diálogo. Aham. Intertextualidade, né? A gente se alimenta dos poemas, dos poetas que a gente lê. Essa troca, Zé Inácio, que você faz na boca da noite aí, a Pantera colocou o poema na boca da noite. Cuidado. Exato. Eu tenho um poema que fala: há um tigre dentro do relógio, correndo por entre os Oh, sonhos e atravessando a savana do tempo. Eu não lembro. Deixa eu pegar aqui, um poeminha curto, chamado, que dá título a esse livro meu, Garatujas Selvagens, que é todo uhum. um tigre mesmo. Aí o poema diz assim: há um tigre dentro do relógio, correndo por entre os sonhos e atravessando a savana do tempo. Quando vem à tona seu rugido e suas garras arranham as pedras do deserto, ficam esculpidas no meu âmago as letras que compõem os meus versos. Que bonito, hein? Esculpido no âmago. Nossa, que coisa maravilhosa. Muito, muito poética. Mas nós estamos aqui para ouvir a sua poesia. Por gentileza, separe um outro poema de qualquer livro seu que você queira. Então, tem uns mais assim, mais curtos. Tem um Não se poema. preocupe
com o tamanho do poema, não, viu? É, Fica à vontade. é porque eu tenho poema de tudo quanto é jeito. Tem poema de uma única linha, de 3 linhas. Aqui tem uma reserva indígena chamada Utiariti, Guaporé, Poconé, é aqui vizinho, Poconé é chamada de Cidade Rosa, Cuiabá, Cidade Verde, Campo Grande, Cidade Morena. O Rubênio estava acompanhando aqui, é nosso colega lá de Campo Já esteve Grande. aqui no Poesia na Boca da Noite, o Rubênio. Ele também Aqui, faz música, ele também sei, compõe, tem letra. é. É, A Raquel Naveira é muito minha amiga, muito querida. Já Raquel veio aqui a Naveira, Bahia, a meu convite e tudo mais. É uma grande escritora, sim, da minha admiração. muito legal mesmo. Então, vou ler. Acho que esse poema é bem. Ah, tem um poema melhor ainda. Vamos lá. Um poema chamado Sonata. Olha aí, título de tipo de música, né? Sonata. Periquitos violinos com seus gritos finos, papagaios de violas com currupacos e corriolas, araras violoncelos com sons e sóis amarelos, no contrabaixo tucanos com as bicancas tocando. Está formada a orquestra sinfônica da floresta, que vem tocar na figueira junto à cerca do curral, em 3 versões: matinal, depois do almoço e pôr do sol no quintal. Que Eu musicalidade gosto. extraordinária. Já sai a música Já já vem. esse poema ganhou música de outras pessoas. Pois Um é, mas é grande porque amigo meu ele está já morando pede. em Porto Seguro. Amauri, ele colocou música nesse poema aí. Periquitos Ele já sugere, né, uma música, um voo. Ele já vai, sabe? Muito bonito. Aham. Gostei E demais. o pior é que é a pura verdade, porque se tem aquele periquito, né? É, Aí tem um tucano, cara. Arara a gente escuta, eu moro vizinho de um parque. Mãe Bonifácia, que era uma líder que dava. Eu moro num bairro chamado Quilombo, que tinha o Quilombo da Mãe Bonifácia. E aqui tem um parque enorme, lindo, tem araras, garças, e de manhãzinha elas passam fazendo uma barulheira aqui, gritando, todo mundo acorda. deve É ser uma legal isso. maravilha. É. Hoje eu moro em prédio, que a minha mulher é do Rio de Janeiro, carioca, e ela tinha muito medo de estar morando em casa, porque o Rio tem uma experiência de muita violência, né? Então, aí, quando eu acabei me casando, ela veio para cá comigo e a gente mora atualmente em prédio. Mas eu cresci em beira de rio, tomando banho de rio, então era muito legal. Imagino. Eu não conheço o Mato Grosso. Tem Ah, venha nos conhecer, aqui tem ótima vida noturna, a natureza é uma coisa linda, a Chapada dos Guimarães aqui, nossa, parece esculpida pelo vento, assim, uma coisa maravilhosa, muitas cachoeiras, e a melhor fase para vir tomar banho de rio, cachoeira, é agora, que aqui é a seca, nossa, aqui né? O próprio também. Pantanal Aqui está também. baixo, Eu moro na cidade de Jequié, mas Jequié. eu tenho uma roça na Chapada Diamantina, Oh, que é que um lugar maravilha! É a chapada mais extraordinário. famosa do Pois bem, Brasil. eu sempre estou lá, sempre faço trilhas com meus filhos, conheço muito a Chapada, que não é um lugar, são vários lugares, são várias cidades, entendeu? Então eu É. transito muito pela Chapada Diamantina. Eu tenho uma roça lá chamada Pedra Só, que é um lugar muito bonito também. É Caatinga, né? O bioma Caatinga, que é um bioma Sim, exclusivamente brasileiro. Então eu sim. transito muito pela Caatinga. E eu sou alagoano. Você falou em Quilombo, eu sou alagoano, né? Porque em Alagoas É, teve o Quilombo mais Palmares. famoso, os É, Palmares, exato. É. Palmares, exatamente. Mas eu Cuiabá, quero ouvir mais. que Sim. nós ficamos entre 3 biomas. Para o norte tem a mata, a própria floresta amazônica. Para leste tem o cerrado e para o oeste o Pantanal. Então a gente está aqui no meio desses 3 biomas. Então, se você sair 60 quilômetros para um lado, você tem outra bacia. Paraguai para baixo, Araguaia, né? Então aqui tem uma natureza muito, muito bonita. É uma pena que tem muita queimada, degradação, né?
Então aí E- fica insuportável também. Exato. Aqui também, né? E Sim. aqui aí ainda tem uma certa. Acho que ainda está mais conservado do que aqui. Sim, sim, Ainda, sim. ainda. Os Né? números que nós temos aqui, parece que 65% da nossa área, do nosso estado, está ainda preservada, né? É uma, O próprio Pantanal, ninguém pode fazer cultivo, é só gado, né? Capim, banana, mandioca, essas coisas bem naturais mesmo daqui. pronto, está certo. Você leu um poema, esse poema dos Pirilampos, tal. É de que livro? É do livro Compor. Compor. Certo. Compor. E o da. O da Serenata é do Quem Muito Olha a Lua Fica Louco. Pronto, está certo. Esse livro aqui, Zé Inácio, é uma coisa interessantíssima. Depois de eu morar 14 anos no Rio de Janeiro, tenho bons amigos lá no Rio, eu volto para cá porque a vida aqui era mais tranquila. A gente, quando morava no Rio, saía de casa de manhã, trabalhava, estudava, chegava em casa às 11 horas da noite, né? Falei, não, essa vida aqui é muito corrida. Vamos para Cuiabá, que a gente tem tempo de tomar guaraná, comer peixe. Então, aí a gente... Esse livro que eu fiz aqui, ele foi selecionado, né? Então, eu coloquei só porque no primeiro livro eu queria ser muito cosmopolita, moderno, Assalto à Mão Amada, não tem poemas sobre Cuiabá. E eu já tinha escrito poemas sobre Cuiabá, mas eu estava em São Paulo e Rio. Aí, quando eu volto para cá, faço um livro só com poemas sobre Mato Grosso. E os meus amigos do Rio não conheciam esse lado meu. Aí eles diziam, nossa, você tem tudo isso aí. Para eles era uma experiência diferente. Você vê, olha, eu querendo ser cosmopolita, quando a nossa aldeia é o universo inteiro, como Pois dizia o é, Fernando Pessoa, né? exato. O rio que passa pela minha aldeia são todos os rios do mundo. Grande pessoa, né? Poeta maior. Sim. É uma curiosidade. O Almir Sater é um cantor e compositor aí do Mato Grosso, não é isso? Antigamente, quando eu assim tinha nascido, era um único Mato Grosso. E aí tinha um trauma Cuiabá, porque todos esses nossos estados aqui, por exemplo, Minas Gerais, a capital raiz era Ouro Preto, Vila Rica. Com a modernidade, eles mudam a capital para Horizonte, Belo Horizonte. Aí, Goiás Velho, onde é a Cora Coralina, né, era a antiga capital de Goiás. Eles criam Goiânia, mudam a capital para Goiânia. E eles tensionavam tirar a capital de Cuiabá, que era uma cidade bicentenária na época, agora tri, né, e levar a capital para Campo Grande. Então foi criada uma rixa muito grande dos modernos campograndenses e dos antigos, né, cuiabanos. Então o Estado acabou sendo dividido, interesses políticos, né? Primeiro que era um Estado muito grande e que era o segundo maior Estado, a gente só perdia para Amazonas. Aí quando dividiu, o que ficou como Mato Grosso ainda é o segundo, o terceiro maior agora. Perdemos para o Pará, né? Agora Amazonas, Pará e nós, No, Mato Grosso. E, no Brasil? sim, em Eu área, pensei que fosse né? Amazonas, Minas Gerais, Bahia. Não, não é Não, não. não, Amazonas, Pará, Minas Gerais, Bahia. Mato Grosso ainda é maior, mas é despovoado de tudo. Para você ter ideia, Zé Inácio, a população do estado inteiro é menor que a população da cidade do Rio de Janeiro. Mas a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 8 milhões de habitantes. Sim, o grande Rio, né? É. Mas então você vê que nós aqui não temos 4 milhões. É o Amapá, e o Amapá, que só tem 1 milhão? Acho que não chegou a 1 É, milhão ainda. Eu conheço o Amapá todo. São 16 municípios, né? Eu conheço bem lá, sim. no extremo norte. Aham, Meu amigo, aham.
Vou pedir para você dizer mais um poema e para a gente chamar a Ilza Carla para ficar com a gente aqui. Vou ler um poema do primeiro livro. Eu já li do livro Festa? Não, eu li o poema Utiariti. Estava marcado, desmarquei, está aqui. Utiariti. Palavra cheia de T, palavra cheia de I, palavra que prende o ar, palavra além do tupi. No claro ruído das águas, nas corredeiras cascatas, dos índiozinhos que pulam do pontilhão ou das grades, do rio dos papagaios, dos T's, dos T's como ramos, metáforas, letras da mata, boto a letra T, inclusive matos com 2T, porque Mato Grosso tem muita árvore, né? Os T's dos T's como ramos, metáforas, letras da mata, de onde se pula no rio, do U da letra o cascata, o U, leito do rio. Os Is dos T's como gente, a gente índia, outra letra, os Is com pingos, lugares, cabeças, penas, cocares, a ti, arte, arte-ti, de natural da cultura ter águas doces, doçura. Reserva do Tiariti, este poema é em ti. Então, essa experiência de tomar banho de rio límpido é uma coisa assim. Aí eu mudei por São Paulo, morava perto do Rio Pinheiros. Que experiência traumática. Ainda bem que E aqui, existe o Mato Grosso. ainda bem. E aí, vamos Eu tenho que apertar o xizinho aqui, né? Como? Eu tenho que apertar o... Não, você permanece com a gente. Agora vamos tá ficar bom. os três, viu? Tá bom. Vou chamar ela aqui para compor o time. Compor. Às vezes acontece quando ela entra, um de vocês dois não vai ficar vendo a gente, talvez. Tá bom. Mas a gente faz o voo cego. Dizem que os melhores poetas são cegos. E os pintores também. Ilza Carla, seja bem-vinda. Tá vendo Obrigada, a gente? estava aqui me deliciando. Tá vendo a gente? Eu estou vendo você. O Aclis, infelizmente, eu não estou vendo. É isso mesmo? Aí, infelizmente, Eu de vez em também quando acontece. não estou vendo o Zé Inácio agora. Pronto, mas tá vendo a Ilza Carla Reis. E eu querendo ver o Aclis. Mas a gente está se ouvindo. Né? Tá, Eu não tenho como resolver isso, não sei. Infelizmente, de vez em quando acontece. Na verdade, tem acontecido sempre. Às vezes, de vez em sempre. Mas quem tá vendo a live vê os três. Vê os três, tranquilo. E o registro fica os três. Entendeu? Ok. Muito bom. Mas a gente vai conversando. Estão me ouvindo, faz de conta que é rádio, né? No caso, quem não estiver vendo. Isso, exato. Pronto. Então, olha, você entrou, Ilza Carla. Sim. E de cara eu já vou pedindo para você fazer uma pergunta para o Aclise de Matos. Eu fiquei encantada com o resumo da longa história do Aclise, porque ele tem experiência com a poesia de longa data, né? São muitos anos, e esse transitar. Mas eu gostei quando ele disse que ele primeiro buscou ser cosmopolita e depois ele se encontrou na sua aldeia, e na sua aldeia ele enxergou o mundo todo. Eu vivi um pouco dessa experiência quando comecei a escrever poesia. Eu queria escrever sobre tudo, e aí, em algum momento, nos últimos anos, eu tenho sentido essa necessidade de falar desse meu lugar pequeno, mas que é nele onde eu me encontro mais completa e me encontro maior. E aí eu lembro que, em algum momento, o Zé Inácio disse, numa de suas falas, numa live, eu escrevi isso no caderno, sempre retomo. Eu não sou um poeta completo, mas eu sou completamente poeta. Jamais esqueci e trago isso comigo, porque aí eu comecei a entender, eu nunca serei uma poeta completa, mas eu me sinto completamente poeta. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, como foi se descobrir nessa poesia da sua aldeia, escrever sobre as suas memórias, sobre esse lugar que lhe constitui. Ótima pergunta. Inclusive, os meus livros são meio que... Tem duas águas, né? Tem essa água mundial,
cosmopolita, o livro Compor, por exemplo, eu falo de vários poetas de várias partes do mundo, mas o Quem Muito Olha Louco, Olha a Lua Fica Louco, e o Festa, eles são eminentemente cuiabanos, mato-grossenses, falando dessa nossa vivência aqui. E meu pai me levava muito para ver as festas populares, né? Siriri, cururu, rasqueado. Hoje tem o lambadão aqui também. Então a gente, de uma certa maneira, fazer poesia é sempre um gesto íntimo. Sim. Vocês falaram, o próprio Zé falou que os prêmios são para prosa, para conto, para romance. Eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam comigo, poetas, que as pessoas temem a própria poesia, porque a poesia sempre será íntima. Ela não é ficcional. Ela é expressão da nossa sensibilidade. Então, ela está no limiar entre inventar, criar, ficcionalizar, mas ela, como a Ilza falou, tem essa vivência, essa própria experiência, né? E isso aí é que faz com que nós poetas, assim como a pantera, que o próprio Zé falou, na boca da noite, ela vai mastigar, esculpir no nosso âmago, pegando aqui uma outra citação, e eu acho que tem isso mesmo, né? Mesmo quando a gente fala de São Paulo, eu falava de São Paulo com o meu olhar de um caipirinha de Mato Grosso que foi para lá, que reclamava do Rio poluído, olhava para a noite e não via a estrela de tanta lâmpada que tinha em São Paulo. Isso. Exato. Seria Obrigado, poeta. É isso mesmo. Ah, Lindo. agora eu peço ao Aclise que, por gentileza, faça uma pergunta a Ilza Carla Reis. Então, Ilza, eu vi que você tem, além de ser poeta, você tem filhos. Eu falo para mim que a minha melhor obra é meu filho, Tiago, né? Mas para fazê-lo precisava da minha mulher. E não tem como, nós homens, nós somos incompletos ainda mais, né? Porque nós não temos poder criativo que as mulheres têm. E a coisa que eu mais acho bonita, assim, é que no mundo contemporâneo, as mulheres cada vez ganham potência, expressão. Como é que é para você, a Cecília Meirelles, a Adélia Prado, tantas poetas que sofreram tanto, tiveram uma Cora Coralina, né? E elas têm uma força criativa. Eu tenho para mim, Nilson, eu não sei se para você também, que muitos dos poemas que eu escrevo são histórias que minha avó contava. Então parece que os homens só pegam a pena e escrevem porque as histórias todas vieram das mulheres. O que você acha disso? Nossa, você disse tudo. Eu considero que a minha maternidade de 3 meninos, eu sou mãe de 3 meninos, e a maternidade me fez desenvolver essa sensibilidade, enxergar o mundo com outros olhos, né? Eu acho que eu me tornei mais poeta quando me tornei mãe. E quem lê minha poesia vai ver repetidas vezes a presença da memória, do maternar, do viver, do nascer, como no avesso das coisas que eu li, dessa criança que não pode voltar para o ventre, mas que tem que desaversar o mundo. Então, é nessas experiências das dores que as mulheres enfrentam no mundo, com as palavras eu consigo transformar essas dores, transmudar essas dores em poesia. Então, de fato, o mundo cercado pelas mulheres, eu tenho vivido isso mais fortemente quando tenho produzido agora, escrito textos mais relacionados a essa ancestralidade feminina minha, nada publicado ainda, e nesse meu tempo, porque ser mãe, trabalhar, ser professora, tudo isso demanda muito tempo, mas sem pressa, porque primeiro a escrita ela me faz viver. Em algum momento que eu puder compartilhar essa escrita, isso já vai ser maravilhoso. Então, nesse momento eu tenho escrito muito sobre essa presença marcante das mulheres em minha vida. Lembrado da presença das minhas avós, da minha infância, do quanto elas
me ensinaram, e como é gostoso voltar essas lembranças daquilo que me constitui. E essa escrita, eu sinto que nesse mundo tão acelerado e tão cheio de informações, eu tenho necessidade de deixar isso para os meus filhos. Eles são pequenos, o mais velho tem 12, mas ele compreende bastante. Tudo que eu escrevo, ele quer que eu leia. Então, ele, de algum modo, ele reúne essas memórias para ele, através daquilo que eu escrevo também. Que legal, muito bom mesmo. Eu não sei se você tem essa sensação com o meu filho, quando ele foi crescendo, eu fui vivendo as memórias da minha própria infância também. Sim. Então, eu acho que é uma experiência assim que eu estou louco para ser avô, mas eu já tenho mais de 60, né? Já estou nessa expectativa. Pelo visto aqui, todos nós só temos filhos homens. Sim. É mesmo? Aí você tem 3, eu tenho 2 e você tem 1, é isso? Sim. Tudo? Meu sogro teve 4 filhos e 4 netos. Os 4 netos, todos homens. Ele falou, agora que a Ana, minha esposa, estava grávida, ele falou, vai ser menino. E meus pais, no caso, né, eu tenho 4 irmãos, nós somos 5 irmãos homens. Nossa! Olha só. Precisamos do universo feminino, Wilson, cada vez mais. Pois é. Meu universo é masculino, mas eu carrego essa missão também de fazer esses homens femininos, porque a gente precisa disso, né? A sensibilidade é tudo. É preciso desenvolver essa gentileza que me parece, e a palavra não é gentileza, a palavra não está vindo, mas passa por gentileza, né? E passa pela... Uma palavra ainda não dita, Zé Inácio, podemos dizer assim. E que só pode ser... Trabalho para poeta. Exato. E ainda tem outra coisa, viu? O mundo, eu digo sempre aqui, o mundo literário, ele é muito machista. Muito. Sim. Muito machista. Machista e branco ainda, né? E quando eu falo machista, aí eu faço uma ressalva. É um machismo que tem um percentual maior de homossexuais. São homens homossexuais, mas são homens. Tá compreendendo? Aí que domina esse cenário é branco, homossexual, masculino. E são assim, as mulheres sofrem no mundo da literatura. Isso eu vou dizer uma outra coisa. Muito e percebo isso. Sim. O universo de leitores, a maioria, 80, se não for mais, são mulheres. As mulheres leem muito mais do que os homens. Você entender, né? E aí as mulheres não tinham essa visão. Você vê a Ilza falando aqui, né? Aí agora começa a surgir o mulherio das letras, mulheres lendo mulheres. Sim, sim. Entendeu? Isso faz toda a diferença, porque estimula outras mulheres. Sempre aqui na região, quando eu participo de algum evento literário, de algum encontro nas escolas, eu escuto das meninas, das jovens, que me escutar e ver meus livros faz toda a diferença, porque elas se veem nesse lugar de que podem escrever e podem publicar. Isso faz toda a diferença. Essa prateleira que eu tenho aqui, ó, toda essa aqui, eu faço questão de dizer que são todos livros de mulheres, escritoras. Poesia, romance, escritoras já falecidas, mas muitas contemporâneas, baianas, amigas, inclusive. E é uma escolha política também, né? A gente ler mulheres, divulgar mulheres, isso faz toda a diferença. Isso é verdade. Olha, agora nós vamos para um momento que eu vou pedir para que cada um de vocês separe 3 poemas autorais e intercalados digam, né? E sem explicação, para a gente sentir a força do verso. Cada um tem seu poema, o outro já começa sem explicação, que aqui é o momento da gente sentir a força da criação poética, é o desfile do verso, tá entendendo? Na passarela do Poesia na Boca da Noite. Mas antes disso, eu quero fazer uma saudação às pessoas que foram chegando. O Beto Paiva, que está aqui, do Ateliê Cenográfico, a Isa, engraçado, Isa indo e vindo, o Edmir Carvalho Bezerra, que é um grande poeta lá do Pará, que já participou conosco aqui, belíssimo poeta, o Valdinei, a professora Lúcia Peixoto, a Georgiana, acho que é Georgiana Cali, é uma moça, sim, o Paulo Tarso Barros, poeta do Amapá,
professora Mazé Arruda, o Davi Santos, ou David Santos, não sei qual a pronúncia, o Vitorino Rodrigues, a Fernanda Mendes, o Victor Matheus, que me parece que é um historiador, que tem um HIS aqui no início, o Balbino Professor, que é da Chapada, do município de Iramaia, Chapada Diamantina, no caso, o Cipac Salles, a Raimundinha SF, opa, foi o que eu fiz aqui, a Raimundinha SF, o Marujo Filho, meu Deus, Jussieme L, acho que é isso, o Carlos Barbosa, grande escritor baiano, nosso amigo, que já esteve aqui com a gente, grande romancista, poeta bissexto, a Marta Galrão, poeta da Bahia, nossa amiga, também esteve no Poesia na Boca da Noite. Enfim, todos e todas muito bem-vindos. E agora vamos ouvir a poesia da Ilza Carla Reis, baiana, e do Aclise de Matos, poeta do estado do Mato Grosso, da cidade de Cuiabá. Ótimo. Nós vamos intercalar ou eu leio as três? Intercalado. Intercalar. Intercalar. Então, Caleidoscópio. É a humanidade nas pessoas que me atrai. Sua falta e finitude como essência. Gosto mesmo das gentes imperfeitas e suas belezas improváveis. Das relações não espero inumanos, com seus genes modificados em redes virtuais. Desejo encontros nos quais sinta a fragrância exalada de suas pétalas, sem desprezar os espinhos e inconstâncias que engendram a natureza das rosas. Que lindo. Bonito. Serenata. A última estrela dormiu, puxando o lençol da manhã. Não basta ter olhos chorados, orvalho também já caiu. E nessa pressa que chega, partir é preciso, é razão. Quem pode escutar distraído, quem pode escutar com paixão, este pequeno sambinha, esta minha canção. É a madrugada, na boca da noite para a madrugada. Lindo. Canto da Fênix. Ela não sabia do que era capaz. Não lhe era permitido saber. Aliás, ela sabia, mas não podia dizer. Matutava, pelejava, mas calava, e seguia coadjuvante da sua própria história. Até que um dia tomou coragem e ressurgiu e partiu para o lugar de onde nunca mais sairia, onde ela definitivamente sabia do que era capaz. Legal. Lua espanhola usa brincos de osso. O vestido de baile é o céu de Mato Grosso. É música para os ouvidos. É um poema curtinho. O que Eu deixarás tinha por dado aula, saí da aula, tinha uma lua linda, parecia um brinco de osso no céu, assim, um céu nítido. brinco de osso? Depois da aula. Vou ler uma agora que eu não li ainda. É inédito. Olha, primeira audição. Eu vou precisar dizer, tenho olhado para os meus filhos e pensado na vida, então escrevi, não vou dizer mais nada. O que deixarás por herança? Ao cabo dos teus dias, o que pensas que de ti sobrará? De ti restará apenas o pó, que para nada mais servirá. Mas antes que pó te tornes, enquanto este chão pisardes, pode muito teu livre-arbítrio, pode muito tua humanidade. Podes abrir os olhos e ver muito além que tua própria face. Também podes abraçar com amor, muito mais que nos cofres guardastes. Em teus dias, podes fazer feliz teu pai, mãe, filho ou filha, e toda pessoa que por tua vida passou ou passará um dia. Só não te esqueças que o teu corpo, sustentado hoje por fortes ossos e tão atraente e viçosa pele, é o mesmo que se dispersará em pó sobre as riquezas que tu ergues. Mas isto pode não ser tudo o que deixarás nessa terra. Tua herança pode ser grande, de valor e estima fecundos, só depende das escolhas que fizeres neste mundo. Que lindo, muito bonito. Mais um poema para a Lua. Lua da pandemia. Lua que no
alto aqui do meu quarto, pratei a cama, pratei a alma, pratei os corpos. Lua que enquadrada nesta madrugada, perambula alheia pela praça cheia de um vazio nada. Lua das promessas, musa das janelas, bem além dos prédios, removendo o tédio ao sopro da paixão. Lua que em seus raios, pálidos reflexos, pranteia as almas, pranteia os corpos, pranteia o tempo. Lua que prateia o pranto, nós aqui de perto nunca estamos prontos, semelhamos tontos que como andorinhas, periquitos tordos voam pelas linhas, caminhos do céu. Sejamos humildes, como os outros bichos, que uivam pelos cantos por sua beleza ao som dos quatro ventos. Lua aqui do alto, aqui do meu quarto, prateia a cama, prateia a alma, prateia os corpos, que não vem da Ásia, que não vai embora, fica dando voltas esperando a aurora de uma nova era. Lindo. Beleza! E assim nós escutamos já os 3 poemas de cada um, não é isso? Eu gosto muito desse momento de ficar aqui em silêncio, só ouvindo a poesia sem maiores explicações. Para mim é um momento preferido. Um colar, né? Assim, foi um colar de poemas, assim, um clima bem de boca da noite. Exato. E assim, né? Os autores dizendo seus poemas, né? Então, e as pessoas que por aqui passam, né? Elas já sabem que aqui é um espaço de resta de poesia. Quem não gosta não precisa nem ficar. Eu sou muito assertivo no que eu estou fazendo, né? Aqui é um espaço para resta de poesia, para apresentar poetas. Então, é uma satisfação para mim, assim, sabe? Poder estar ouvindo vocês. É um privilégio também. E agora eu quero saber das referências de vocês. Claro que não vai dar para vocês elencarem assim. Eu pedi para que cada um separasse um poema de um poeta ou de uma poeta que seja referência. Às vezes as pessoas ficam insistindo em dizer mais de um. Por favor, não. É um poema. Eu tenho várias referências, mas se me pedirem uma, eu sei dizer, né? Então, um poema de um poeta ou de uma poeta da predileção de vocês, começando por Ilza Carla, por favor. Talvez essa tenha sido a missão mais difícil que você me deu. Pois é. Da semana passada para cá, eu já perdi noite de sono, isso foi difícil demais. Talvez tão difícil quanto escolher um filho predileto, porque não existe. Mas assim, eu transitei entre as mulheres que tenho lido, e não vou nem citar porque são muitas, mas escolhi. Também estava pensando em ler um poeta que escreve muito sobre migração. Ele é um brasileiro que mora na França e a poesia dele me toca muito, especialmente nesse momento com essas guerras. Mas o livro eu emprestei, não está aqui, então era um sinal que não era para ser. E aí resolvi escolher um poeta aqui do Sertão do Conselheiro, da cidade de Canudos, José Américo, que é inclusive também tema de minha pesquisa de doutoramento, um dos poetas que eu leio na minha pesquisa, e ele escreve muito sobre esse sertão, sobre Canudos, sobre essa imagem do sertanejo que precisa ser desconstruída, e aí por isso eu trouxe aqui Zé Américo para vocês conhecerem, com o poema Meu Sertão. Posso ler, né, Zé? Por favor. De Zé Prazer. Se você pensa só em seca quando lembra do sertão, em animais esqueléticos, só fome e desolação, vou te mostrar de verdade, na maior simplicidade, a beleza da região. Uma flora que encanta o mais moderno cristão, ao ver no imbuzeiro a sua transformação, se despedir de suas folhas e se enfeitar com flores nos camboeiros do verão. A beleza contorcida de um pé de mandacaru, com o pôr do sol ao fundo, com a silhueta em azul, se despedindo do dia, ainda escuta com alegria o canto do atrasado anum. Você precisa conhecer a beleza da Caraibeira, se encantar com a umburana e com o cheiro da aroeira, ver a flor do cansanção desabrochando de paixão, olhando para a faveleira. Um Santo Antônio animado, o melhor da região. Tem beatas que rezam na maior adoração. E a banda de pífanos toca o lundu, que é dança nossa para manter a tradição. Mas é bonito de ver um vaqueiro a boiar.
E no sol do meio-dia, a catingueira está lá. Meu sertão acolhedor, seja pobre ou doutor, pode vir nos visitar. Que beleza, Viva que Zé Américo. beleza. É, gostei. Às vezes quadras, às vezes, mas na maioria das vezes são versos octossilábicos, são quartetos, né? A partir de 8 sílabas a gente chama de quarteto, não é mais trova, não é quadra, né? Passa a E ser verso de arte maior. ele é um poeta intuitivo. É. Ele não, assim Porque como eu eu, ele não percebi que às conhece de vezes dá uma métrica. quebrada, mas normalmente são versos de 8 sílabas. É a música que embala o sertanejo mesmo na sua poesia. Gostei. Eu sou um sertanejo, portanto me senti contemplado. Muito obrigado, viu? Eu que Quer falar agradeço. mais alguma coisa? Eu quero agradecer Não, não, imensamente sobre sobre esse poeta. Zé Américo. É. Zé Américo, se você puder um dia chamá-lo, ele é uma figura, ele é performático. E eu o conheço há muitos anos, mas sempre que eu escuto ele falar poesia, eu choro, choro mesmo. E quem tiver a oportunidade de ir a Canudos, ele é guia também lá, conta a história do povo, dos conselheiristas que morreram numa guerra, infelizmente, matados por seus irmãos, né, os soldados brasileiros. E quando ele leva ao parque estadual, o lugar onde aconteceram os confrontos, e ele recita poesia, não tem quem não chore. É muito forte, é muito emocionante. Ele tem vários livros, é daquele também que sai com os livros debaixo do braço para vender, vai às escolas, e ele decora os poemas, então ele é um artista da palavra, ele é incrível. Uma pessoa Esse linda. livro que você está segurando, qual é o título dele? Esse aqui é Histórias do Sertão, Poemas de Canudos. Pronto. Na capa, Aclise, tem uma pessoa desfocada segurando um chapéu de couro. Isso, Que é bem característico aqui da nossa região, do nossa Nordeste. região. Exato. E aí agora o Aclise vai falar da referência que ele escolheu, vai recitar o poema e depois falar um pouco sobre. Então, vocês tinham perguntado, né, assim, as minhas referências eram muito da música, o Noel, o Vinícius, os sambistas, né, muita mesmo. Mas o Vinícius é E um aí o primeiro... poeta extraordinário, é um dos nossos poetas principais, né? Vinícius de Moraes. É esse cantor, compositor, mas é um poeta livresco fora do comum, né? Ele tem as baladas também que ele compôs, nossa, muito legal. Mas eu vou falar da minha primeira referência. O primeiro poeta que a minha avó amava e que eu também gostava, que eu acabei entrando por aí, foi o baiano Castro Alves. Que eu amo, né? Castro Alves Eu também, nossa, Espumas Flutuantes, para mim, é o nome mais lindo de livro que eu já vi. Espumas Flutuantes, que é uma coisa mais poética que isso, não tem. Uma das coisas mais Então, Salvador é você chegar ali na Praça Castro Alves e ver aquele obelisco, aquele monumento, e em cima aquele jovem belíssimo apontando para o mar. Estamos em pleno mar, todo no espaço, para o luar. Castro Alves é o mais belo dos poetas. É uma coisa assim, exuberante. Um menino, né? Um menino. Menino, é outro que morreu com 24 anos, né? 24 anos. Completos. Mas vamos lá, não quero lhe atrapalhar, não. Desculpe, você falou de Castro Um Alves. poema dele que eu acho super romântico e não é muito famoso, conhecido. Há flores tristes que, nascendo à noite, só tem o açoite do cruento sul, e sem que um raio lhes alente a seiva, rolam na leiva de seu vil paú. Eu sou como elas a vagar sozinho, sigo um caminho de herbaçais e pó, a luz da esperança bruxuleia a custo, tremo de susto de morrer tão só. Nossa, ultra romântico isso aí. Eu acho, fico arrepiado até hoje. Castro Alves. Lindo. Castro Alves é maravilhoso. E me diga como foi essa coisa. Era a sua avó que gostava dele? Sim, muito. Caminheiros que passam pela estrada. Seguindo Não tem pelo aquela? rumo do Cruz sertão. na estrada, Aos Quando verdes vires da a luz abandonada, deixa em paz deixa em dormir na paz solidão. solidão. Que vale o É de um ramo do escravo. alecrim cheiroso que lhe Você sabe que Isso. o Belchior musicou isso, né? Você sabia disso? Que o Belchior Não musicou esse poema? sabia, não. E ele canta Olha com só quanta vários. E coisa tem. você entre procura no Spotify um disco chamado o disco, eu não sei o nome do disco, mas o nome da música é Água Pé. Água Pé, Água Pé. Água Pé. Sim. Água Pé.
E Água ele Pé. começa, e é ele e o Fagner, viu? E ele e o Fagner cantando. Eles começam cantando uma música, um canto popular. É, capineiro do meu pai, ai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe, os dois, né? Aí Uhum. entra um violão, só um violão, e entra a voz do Belchior. Companheiro que passas. Ele não fala caminheiro, fala companheiro. Uhum. Companheiro que passas pela estrada. Aí o Fagner. Seguindo pelo rumo do sertão. Quando vires a cruz abandonada, deixa em paz dormir na solidão. Aí vai, é lindo. Ah, Você, esse você poema merece é ouvir. maravilhoso. Eu vou lá Para me já empolgar, já buscar procurar. Castro Alves e Gavil, né? Já Uhum. achei aqui, viu? Já achei. Zé Inácio é uma enciclopédia. Não, Olha só, conhece muito. é, Muito. mas eu queria saber dessa coisa de sua avó passando o Castro Alves para você. Como foi esse momento aí A de minha menino? avó, O a nome dela, madrinha essa mulher dela era era brava. baiana. Era baiana de Pilão Arcado, uma das cidades que sumiu com a Que é na região. represa. Não é, Ilza? Pilão É na região Arcado. mais para cima aqui, sim. Então, a madrinha dela era baiana. E muito da cultura baiana é muito presente aqui em Cuiabá. Como eu falei, cuiabano é o baiano sem mar, né? Essa cultura de fazer sarau, reunir, falar poesia, tocar música, todo mundo junto. Trio elétrico, por exemplo, tem um tio, avô meu, ele era irmão da minha avó. Eles botavam o piano em cima de caminhonete para fazer serenata, levavam o piano para fazer serenata. Que maravilha. Então, Cuiabá tinha essa. E aqui, sabe o que acontece, Zé Inácio? Era longe de tudo. Cuiabá não era caminho para nada. Ninguém vinha para cá, porque depois aqui era o próprio Pantanal e já era Paraguai, Bolívia, né? Então, não vinha ninguém para cá. E se vinha, era pelo Rio. Rio Cuiabá, Paraguai, Paraná, né? E aí, então, essa cultura baiana era muito presente. Um dos primeiros livros feitos aqui era de um senhor baiano chamado Calhau, Alcibiades Calhau, Ulisses Calhau, acho que era o nome dele. E ele veio da Bahia para cá e a primeira imprensa foi feita por um baiano. Tem cidades aqui que são inteiramente colonizadas por baianos, cidades mais antigas, né? Guiratinga, por exemplo, quer dizer Garça Branca, é Guiratinga. É uma cidade que tinha garimpo, muitos baianos, mineiros, maranhenses vinham para cá para tirar ouro ou diamante, né? Foi o primeiro fluxo que veio para cá de gente de outras partes. O primeiro foi os paulistas, né? Primeiro, os paulistas, depois vieram essa outra leva já final do século XIX, começo do século XX, baianos, maranhenses e mineiros. Que maravilha. Saber um pouco do Mato Grosso, que a gente ignora muito, né? A gente conhece mais, no meu caso específico, não sei da. Mas eu tenho algum, como eu fiz o Poesia na Boca da Noite, aí tem algumas pessoas que vivem aí, que participaram aqui comigo do Poesia na Boca da Noite. O Rubênio Marcelo, por exemplo, mas ele vive no em Mato Grosso do Sul, não é isso? Hoje é Mato A, Grosso do a Sul, Raquel Naveira também, morava em São Paulo, está no também Mato lá, Grosso do Sul. também lá. Aí tem a Divanise Carbonier. Divanise, do Mulherio das Letras. A Divanise é minha colega de universidade. Exato. Estamos juntos no mesmo prédio lá. Pronto, tá certo. Eu chamo ela de O Lourenço, Diva. Ô, Diva! Lourenço, né? Lourenço Falcão, Exato. meu colega de basquete, futebol, vôlei. A gente jogava juntos quando era Mas garoto. o nome mais de destaque assim, na literatura nacional é claro que é Manuel de Barros, né? Manuel Como poeta. de Barros, cuiabano. Nasceu aqui. Pois bem, esse é um poeta que é um cânone, né? Que faz parte do nosso cânone nacional, né? Sim.
Meus queridos, é o E que, seguinte. que ficaria muito, muito feliz de conhecer a poesia do Aclise brincando com as palavras como ele brinca. Manuel de Barros ia se divertir muito. Fico muito lisonjeado, que ele, para mim, é uma das minhas grandes fontes. O Manuel de Barros, como eu falei, o Silva Freire, outro poeta mais antigo daqui, eles são geniais. Nossa, Meus queridos, nós estamos chegando aos momentos finais do Poesia na Boca da Noite. Eu vou pedir a cada um de vocês que faça as considerações finais e diga mais um poema, por favor. Eita! É. A Cris já está em mão aí? Não, agora que eu vou abrir. Pode ser a Ilza Carla, por favor. Vamos lá, deixa eu escolher aqui rapidinho. Tá bom. Enquanto isso, eu vou fazendo uma saudação às pessoas que entraram aqui por derradeiro. A Prisciane Rodrigues, o Ramon, o Leleco Nervos, o Jeff Santos Oficial. Opa, foi o que eu fiz aqui, meu Deus. Vamos lá. A Tivana Mid, enfim, Tivana, o Albino Alves, enfim, e os outros já estavam conosco aqui. Esses foram, o Edivan Estevam, o Beto Paiva, eu já falei, a Fatinha Alves, enfim, essas pessoas que chegaram e as outras que já estavam, continuem conosco, que estamos chegando aos momentos finais. Vamos ouvir as considerações da Ilza Carla Reis, poeta aqui da Bahia. Eu quero agradecer muitíssimo. Para mim foi um privilégio enorme. Eu considero que esse encontro foi como chuva para a minha poesia, como essa chuva que está caindo lá fora aqui, no sertão. Eu tenho certeza que vai frutificar muita coisa nesses tempos áridos de tantas tarefas e de tantas escritas teóricas também do doutoramento, inevitavelmente, que tem me permitido pouco escrever poesia. Então, falar poesia aqui, estar com vocês dois, foi um presente muito grande. Eu jamais esquecerei esse momento. Mais uma vez, Inácio, obrigada por essa oportunidade, por ter sido acolhedor, compreensivo também, pelo fato de não ter participado na semana passada, de ter me permitido a oportunidade de estar aqui hoje, mesmo com toda a labuta. Foi um privilégio, foi uma alegria imensa. Um prazer imenso conhecê-lo, Aclise, agradecer às pessoas que nos escutaram nessa vida acelerada, pararam mais de uma hora para escutar poesia, isso é valiosíssimo. E desejar que a poesia continue sendo essa semente que brota dos nossos corações, como uma arma que gera vida, reflexão. E aí eu deixo, então, um outro pequeno poema desse livro, que foi um projeto desenvolvido pelo Milheiro das Letras, 32 autoras no país inteiro, fizeram esses livros de bolso, cada um com sua capa, mas nesse padrão, como está aqui vários livros. E aí eu vou terminar, então, lendo Conjugar Teimosias, fazendo uma ponte, não posso deixar de fazer isso, Zé Inácio, com os dois primeiros versos de um poema seu do livro A Estrada e a Estrela. Entre a Estrada e a Estrela. É como uma oração, um mantra que eu repito. A vida foi feita para a gente andar. O mundo foi feito para a gente andar. Então, vai um passo depois do outro. Vai inventar Isso. caminhos que te levarão ao outro. Vai inventar. Aí vai por aí vai. Esse poema é uma oração em forma de poesia. E aí eu trago Conjugar Teimosias. Para se viver de verdade, há que se ter teimosias. Não uma nem duas, mas várias, uma para cada dia. Para se viver de verdade é preciso teimar contra o tempo, que insiste em ser ligeiro quando insiste em ser sereno. Para se viver de verdade há que se teimar contra a mania das horas, em decalcar os passos que nem de longe dão conta de tudo que sinto e faço. Sinônimo do verbo viver, verbo teimar. Não é o que diz o dicionário, mas entende quem sabe conjugar a vida. Eu teimo, você teima, nós teimamos fazendo poesia. É isso. Beleza.
Agradeço de coração você aceitar o convite, viu? Foi uma participação muito significativa, bonita, brilhante. E continuemos irmanados na palavra poética, né? Continuemos. Agora, vamos ouvir a poesia do Aclise de Matos, poeta de Cuiabá, do Mato Grosso, que a gente percebe que tem uma vivência poética imensa, começando pela música, né? Eu fiquei muito curioso, sabe? O cara que começa pela música, que tem um alcance maior e mais imediato do que a poesia, e depois sair da música popular e enveredar pelo caminho da poesia, que é um caminho bem mais áspero, Sim. bem mais dificultoso. Mas que coisa boa, que escolha boa, ao meu ver. Então, primeiro, sou muito grato, Zé Inácio, Ilza, por conhecer, por ouvir poesia. A poesia sempre é um descolamento da rotina, não tem aquele problema, né? Retina. A poesia é um descolamento da rotina, porque a gente, quando está empoetizado, né, a gente enxerga tudo com uma outra luz. Então, é muito bom, Zé Inácio, agradeço imensamente o convite. Por acaso você me descobriu aqui, porque eu tenho muitos alunos e eu estimulo que eles sejam sensíveis, criativos, acolhedores, porque não há educação possível, eu dou aula, a própria Ilza também, começa pela sensibilização, né? Sem a gente ter o coração aberto, a gente não pode receber nada, não pode compreender nada. Eu vou ler. Você sabia que o poeta Manuel de Barros, nossa maior figura poética, ia passar em branco o centenário dele em Cuiabá, se nós, nosso grupo de poetas, pintores, artistas plásticos, fizemos uma exposição para encontrar o azul eu uso pássaros, que é um verso dele. Foi uma exposição de arte híbrida. Os poetas fizeram poesia, os artistas pintaram quadros, fizeram instalações, videoinstalações, performance, e eu fiz um poema para ele. Estátua de Manuel no Porto, que ele nasce no bairro do Porto aqui. Como eu falei, a cidade recebia tudo pelo rio. Era o bairro mais chique, era o bairro do Porto, depois que ele se tornou o segundo distrito. Estátua de Manuel no Porto. Manuel de Barros, Manuel de Bronze. Passam os carros, olham de longe. Tocam agentes, andam de perto. Manuel, por certo, volta ao seu bairro. Canta assim quieto. Canto é uma praça, mundo é o quintal. Jus ao poeta Barros, Manuel. Busto de versos, pedra de céu. Não tem a estátua, a gente faz um poema que vai perdurar. Mas tem que fazer a estátua mais adiante. Tem que fazer a estátua, Manuel com certeza. Tem que ser de barro, entendeu? Mas precisa. Tem. De barro tem uma colega nossa que ela fez uma outra estátua dele, linda, foi exposta nessa exposição. Que maravilha, que maravilha. Manuel de Barros é um belíssimo poeta. Aí eu vou lá no Mato Grosso só para fazer uma foto com a estátua do Manuel de Barros e aproveito e encontro aqui. O meu filho caçula, quando ele tinha acho que uns 9 anos, eu gravei um vídeo dele falando da obra de Manuel de Barros. Ele tinha acabado de ler a obra de Manuel de Barros e é uma coisa assim que eu volto, porque é muito bonito como ele fala do Manuel de Barros, porque o Manuel de Barros era uma criança igual ao meu filho. Sim. A vida inteira. A poesia dele é essa criança, sabe? Sim. Manuel de Barros, vem lá né, das insignificâncias, mosca de pendurada na beira de um ralo, acho mais importante do que uma joia pendente. Os pequenos invólucros que os antigos egípcios faziam para múmias de passarinho, acho mais importante do que o sarcófago de Tutankhamon. O homem que deixou a vida por se sentir um esgoto, acho mais importante do que uma usina nuclear. Aliás, o cu de uma formiga é também mais importante do que uma usina nuclear. As coisas que não têm dimensões são muito importantes. Assim, o pássaro tu-yu-yu é mais importante por seus nomes do que por seu tamanho de crescer. É no ínfimo que eu vejo a exuberância. Pense no que vai dar dele. Maravilhoso. Não é?
E aí o vídeo do meu filho termina ele dizendo assim, ele diz tudo, tá, aí convida as pessoas aí, e é um videozinho de 2 ou 3 minutos. Aí, no final ele aparece repetir, repetir, até ficar diferente. Manuel de Ah, Barros. que lindo! Que É aula sobre tesouro! mímese. Ah, é Eu mímese. vou mandar para vocês, viu, o Manda, videozinho que o Mande, Gabriel manda fez. sim. E por hoje é um favor. rapaz de 18 anos, que Em frequenta a academia, pesa 100 Portugal, quilos. eles amam. É. Eles têm uma veneração pelo Manuel de As Barros. crianças, Em Portugal. você está falando as Em pessoas, né? Portugal, todos lá em Portugal amam. Ele é adorável, ele é Manuel de adorável. Barros era incrível, desprovido de vaidade como as crianças, né? Exato. Sim. Meus Uhum. amados, mais alguma coisa? Só Agradecer de todo o agradecer. coração. Nós é que agradecemos. Eu agradeço aos 2 poetas da noite, o Aclise de Matos, do Mato Grosso, e a Ilza Carla Reis, da Bahia. E agradeço a todas as pessoas que passaram por aqui, do início até agora, porque entra, sai, volta. É bom assim. Muito É. grato. Nós estamos concluindo essa temporada do Poesia na Boca da Noite. Já convidei poetas de todos os estados do Brasil e poetas de quase todos os territórios de identidade da Bahia. A Bahia tem 417 municípios, dividido em 27 territórios de identidade. Pelo menos de 20 territórios de identidade foram chamados poetas aqui do estado da Bahia. E, como já Trabalho disse, de legal. todos os estados da Federação e do Distrito Federal. Então, meus amados, terminando aqui essa live, eu vou salvar aqui no Instagram e colocar ambos como colaboradores. Vocês aceitando, vai ficar o registro no Instagram de cada um. Depois eu Ótimo. baixo e coloco no meu canal no YouTube e depois mando o link para vocês também, tá certo? Opa, beleza. Que bom. Pois bem, então, Obrigada. Obrigado. mais uma vez o meu agradecimento e eu peço licença a vocês dois e a todas as pessoas que estão aqui para fechar a live, viu? Licença aqui e uma boa noite. Boa noite, obrigado. Prazer, Boa noite. Deus. Graças.